Quem nunca se pegou pensando sobre coisas que parecem pequenas, mas que têm um impacto enorme no mundo? Hoje, vamos explorar alguns fatos curiosos que vão fazer você enxergar o cotidiano de outra forma. Muitas vezes, as informações mais interessantes estão escondidas nos detalhes. E sabe o que é mais incrível? Elas podem mudar a maneira como vemos a vida. Nesta primeira parte, vamos abrir sua mente para curiosidades que misturam ciência, história e até comportamento humano. Prepare-se para aprender e se divertir ao mesmo tempo. Por exemplo, você sabia que algumas descobertas científicas aconteceram por acaso? Sim, muita coisa que usamos hoje surgiu sem que ninguém estivesse planejando. Mas não vamos falar só de ciência. Histórias bizarras, coincidências inacreditáveis e números impressionantes também entram na lista. Imagine encontrar algo tão simples quanto um grão de poeira e descobrir que ele guarda segredos do universo. Parece loucura, né? Mas é verdade. Outro ponto interessante é como os animais têm habilidades que muitas vezes superam as dos humanos. Já ouviu falar de um peixe que consegue voar? Pois é, ele existe. E quando falamos de tecnologia, então, nem se fala. Alguns inventos são tão revolucionários que parece que saíram de filmes de ficção científica. Além disso, temos curiosidades sobre o corpo humano que vão te deixar de cabelo em pé. Por exemplo, sabia que seu estômago troca de pele a cada poucos dias? Essas histórias mostram que o mundo é muito mais fascinante do que imaginamos. Basta prestar atenção nos detalhes. Agora, pense nisso. O que mais estamos deixando passar despercebido? Talvez aquele objeto na sua mesa tenha uma história secreta. Ao longo deste roteiro, vamos explorar essas ideias e muito mais. Cada sessão vai trazer novos fatos que vão expandir sua visão sobre o mundo. Afinal, quem não gosta de aprender algo novo e surpreendente? É exatamente isso que vamos fazer aqui. Quando pensamos na natureza, muitas vezes focamos apenas no que vemos: árvores, animais e paisagens. Mas você sabia que há um mundo invisível acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Por exemplo, as formigas são verdadeiras engenheiras. Elas constroem colônias tão complexas que parecem cidades subterrâneas. E o mais impressionante, tudo isso sem nenhum plano prévio. Outra coisa incrível é como algumas plantas conseguem se comunicar. Sim, elas não falam como nós, mas liberam substâncias químicas para avisar outras plantas sobre perigos próximos. Já ouviu falar das florestas que agem como pulmões do planeta? Elas fazem muito mais do que produzir oxigênio. Elas regulam o clima e até influenciam os ciclos da água. E se eu te disser que alguns fungos podem ser considerados os maiores organismos vivos do planeta? Um deles, nos Estados Unidos, cobre uma área equivalente a mais de 400 campos de futebol. A natureza também tem seus próprios super-heróis. Existem besouros que conseguem suportar temperaturas extremas e até sobreviver a ataques de predadores graças às suas cascas super resistentes. Falando em resistência, você já viu vídeos de lontras segurando mãos enquanto dormem? Elas fazem isso para não se perderem no mar. Não é fofo? Mas também é uma questão de sobrevivência. Agora, imagine uma criatura que pode ficar anos sem comer. Pois saiba que o tubarão-frade consegue passar meses sem se alimentar, reduzindo seu metabolismo ao mínimo. Outro animal impressionante é o polvo. Ele tem 3 corações, e 2 deles param de funcionar quando ele nada. Além disso, ele pode mudar de cor para se camuflar em segundos. E sobre os oceanos, então? Sabia que ainda conhecemos menos de 5% deles? É como se fossem outro planeta, cheio de mistérios e criaturas bizarras esperando para serem descobertas. Aliás, falando em oceanos, existem peixes que conseguem gerar luz própria. Isso se chama bioluminescência, e é uma habilidade que ajuda esses animais a caçar ou se proteger. E o que dizer das aves migratórias? Algumas delas viajam milhares de quilômetros sem parar, usando apenas sua orientação interna e a posição do Sol e das estrelas. Essas curiosidades mostram como a natureza é incrivelmente adaptável e resiliente. Cada pequeno detalhe tem um propósito importante no equilíbrio do planeta. Quando pensamos em ciência e tecnologia,
Muitas vezes imaginamos laboratórios cheios de equipamentos sofisticados. Mas você sabia que algumas das maiores invenções surgiram de maneiras simples e até inesperadas? Por exemplo, o micro-ondas foi criado por acidente. Um engenheiro percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso derreteu enquanto ele testava um dispositivo de radar. E assim nasceu um dos eletrodomésticos mais usados do mundo. Outra descoberta incrível foi a penicilina. Alexander Fleming esqueceu uma placa de Petri com bactérias aberta, e ao voltar, notou que um fungo havia matado as bactérias. Isso revolucionou a medicina moderna. Já ouviu falar do velcro? Esse material tão comum hoje foi inspirado nos carrapichos que grudam na roupa depois de uma caminhada no campo. Um engenheiro suíço teve a ideia ao observar seu cachorro. A tecnologia também está transformando a forma como vivemos. Hoje, temos carros autônomos, drones entregando pacotes e até robôs que podem realizar cirurgias com precisão milimétrica. Mas nem tudo são máquinas e gadgets. A ciência também nos ajuda a entender o universo. Você sabia que há telescópios no espaço que conseguem enxergar galáxias a bilhões de anos-luz de distância? E quando falamos de energia, então, painéis solares, turbinas eólicas e até reatores nucleares estão mudando a forma como geramos energia no planeta. Tudo isso graças a avanços científicos. Outra curiosidade fascinante é sobre o DNA humano. Cientistas já conseguem editar genes para corrigir doenças genéticas. Parece coisa de filme, mas já é realidade em laboratórios pelo mundo. Aliás, você sabia que o ser humano compartilha cerca de 50% do seu DNA com uma banana? Isso mostra o quão conectados estamos ao resto do mundo natural. E não podemos esquecer da internet, uma das maiores revoluções da história. Ela começou como um projeto militar e hoje conecta bilhões de pessoas em todo o planeta. Curiosamente, a primeira mensagem enviada pela internet foi LO. Não era para ser assim, mas o sistema travou antes de enviar a palavra completa, que seria login. A tecnologia também está ajudando a preservar o planeta. Drones são usados para monitorar florestas, sensores ajudam a economizar água e inteligência artificial prevê desastres naturais. No futuro, veremos ainda mais avanços. Carros voadores, casas inteligentes e até colonização espacial podem se tornar parte do nosso cotidiano. Parece ficção, mas já está sendo planejado. Quando pensamos em história, muitas vezes associamos a grandes eventos como guerras, revoluções ou descobertas. Mas há detalhes curiosos que fazem o passado parecer ainda mais intrigante. Por exemplo, você sabia que o famoso imperador romano Calígula nomeou seu cavalo como senador? Sim, ele tinha tanto amor pelo animal que o tratava como um político oficial. Outra curiosidade vem do Egito Antigo. Os faraós usavam roupas especiais feitas de linho porque acreditavam que elas os aproximavam dos deuses. Além disso, eles nunca cortavam as unhas após a coroação. Já ouviu falar da Guerra dos 100 Anos? Apesar do nome, ela durou 116 anos. E o mais irônico é que começou por causa de uma disputa sobre quem deveria governar a França. Aliás, falando em guerras, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados britânicos usavam meias com alho para evitar doenças nos pés. Acredita-se que o cheiro forte afastava infecções. E que tal essa? Napoleão Bonaparte era tão supersticioso que evitava pisar em linhas no chão. Ele acreditava que isso poderia trazer má sorte. Outro fato interessante é sobre Cleópatra. Ela viveu mais próxima da era dos smartphones do que das grandes pirâmides do Egito. Isso mostra como a linha do tempo pode ser enganosa. Na Idade Média, havia uma prática chamada julgamento por ordalho. As pessoas colocavam a mão em água fervente para provar sua inocência. Se ferissem menos, eram consideradas inocentes. Outro detalhe curioso é que o ketchup, hoje tão popular, foi originalmente vendido como remédio nos Estados Unidos no século XIX. Imagine tomar ketchup achando que vai curar algo. E sobre as artes, então? A Mona Lisa, pintura mais famosa do mundo, não tinha sobrancelhas. Alguns historiadores acreditam que isso era moda na época de Leonardo da Vinci. Curiosamente,
O Titanic recebeu 6 avisos de icebergs antes de colidir com o que causou seu naufrágio. Infelizmente, esses alertas não foram levados a sério. Outro fato marcante é que Albert Einstein foi oferecido o cargo de presidente de Israel em 1952. Ele recusou, dizendo que não tinha habilidades suficientes para o papel. E sabe aquela expressão "vale a pena"? Ela vem de uma antiga prática de pagar impostos com sal. O sal era tão valioso que se tornou sinônimo de algo precioso. O corpo humano é uma máquina perfeita, cheia de mistérios e capacidades impressionantes. Mas você sabia que algumas dessas características são verdadeiramente surpreendentes? Por exemplo, seus ossos são mais resistentes do que parece. Eles podem suportar até 40 vezes mais pressão do que o concreto. Isso significa que, proporcionalmente, somos muito mais fortes do que pensamos. Outra curiosidade fascinante é que seu estômago se renova praticamente a cada 3 dias. A camada interna do órgão é substituída constantemente para evitar que o ácido estomacal a destrua. Já ouviu falar da língua humana? Cada pessoa tem impressões linguais únicas, assim como as digitais. Ou seja, sua língua é tão especial quanto suas mãos. Aliás, falando em língua, ela é o único músculo do corpo que está preso nas 2 extremidades. É por isso que conseguimos realizar movimentos tão precisos ao falar ou comer. Outro detalhe interessante é que o coração humano bate cerca de 100.000 vezes por dia. Ao longo de uma vida, isso equivale a mais de 2,5 bilhões de batimentos. Impressionante, não? E sabe aquela sensação de formigamento quando você dorme sobre o braço? Isso acontece porque a pressão interrompe temporariamente a comunicação entre os nervos e o cérebro. Curiosamente, o corpo humano também brilha. Sim, emitimos luz, mas em níveis tão baixos que nossos olhos não conseguem enxergar. Esse fenômeno foi registrado em laboratórios. Outra coisa incrível é que o nariz humano pode distinguir mais de 1 trilhão de odores diferentes. Apesar disso, muitas vezes subestimamos o poder do nosso olfato. E quando falamos de pele, então? Ela é o maior órgão do corpo humano e pode pesar até 15% do nosso peso total. Além disso, a pele se regenera completamente a cada 27 dias. Você sabia que o cérebro humano consome cerca de 20% da energia do corpo? É como um computador poderoso que precisa de bastante combustível para funcionar. Outro fato curioso é que, ao longo de uma vida, produzimos saliva suficiente para encher 2 piscinas médias. Parece estranho, mas a saliva é essencial para digerir alimentos e proteger nossa boca. E sabe aquele arrepio que sentimos ao ouvir uma música emocionante? Ele é chamado de frio na espinha e ocorre quando o sistema nervoso autônomo reage a estímulos intensos. Quando olhamos para o céu noturno, muitas vezes ficamos impressionados com a imensidão do espaço. Mas você sabia que há bilhões de galáxias lá fora, cada uma com bilhões de estrelas? Por exemplo, a Via Láctea, nossa própria galáxia, tem cerca de 200 bilhões de estrelas. E ela é apenas uma entre trilhões de galáxias no universo observável. É como um grão de areia em um deserto infinito. Outra curiosidade fascinante é que o som não pode viajar no vácuo do espaço. Por isso, o universo é completamente silencioso. Imagine como seria estar cercado por tanto movimento e ainda assim não ouvir nada. Já ouviu falar de Titã, uma das luas de Saturno? Ela tem lagos de metano líquido em sua superfície. Sim, enquanto na Terra temos água, lá encontramos esse composto estranho e intrigante. Aliás, falando em planetas, Júpiter tem um papel importante no nosso sistema solar. Ele age como um escudo protetor, atraindo asteroides com sua gravidade poderosa e protegendo a Terra de impactos catastróficos. Curiosamente, o Sol produz energia suficiente em 1 segundo para atender às necessidades da Terra por 500.000 anos. Apesar disso, aproveitamos apenas uma pequena fração dessa energia. E sabe aquelas estrelas cadentes que vemos cruzando o céu? Elas não são estrelas de verdade. Na verdade, são pequenos meteoros que entram na atmosfera da Terra e se desintegram. Outro detalhe impressionante é que a Lua está se afastando lentamente da Terra. A cada ano,
Ela se distancia cerca de 3,8 centímetros. Daqui a milhões de anos, nossos descendentes verão uma lua muito menor no céu. E quando falamos de buracos negros, então? Esses gigantes cósmicos têm uma força gravitacional tão intensa que nem a luz consegue escapar deles. Eles são verdadeiros mistérios do universo. Curiosamente, Vênus gira em torno de seu eixo mais devagar do que leva para orbitar o Sol. Isso significa que um dia em Vênus dura mais do que um ano nesse planeta. Outra coisa incrível é que existem exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, que podem ter condições parecidas com as da Terra. Quem sabe algum deles abriga vida? E sabe o que é mais assustador? Há asteroides gigantes vagando pelo espaço, e alguns passam perto da Terra regularmente. Felizmente, os cientistas estão sempre monitorando esses objetos para evitar surpresas desagradáveis. Além disso, a luz das estrelas que vemos à noite pode ter viajado milhões de anos antes de chegar aos nossos olhos. Ou seja, estamos olhando para o passado quando admiramos o céu noturno. A cultura pop está em toda parte. Filmes, séries, músicas e memes dominam nosso dia a dia. Mas você sabia que muitas dessas criações têm histórias fascinantes por trás? Por exemplo, o famoso som piu-piu de tiros em filmes e jogos não é realista. Ele foi criado nos anos 1950 para imitar o som de armas de ficção científica e acabou se tornando um padrão. Outra curiosidade é sobre os emojis. Eles surgiram no Japão na década de 1990 como uma forma simples de expressar emoções em mensagens de texto. Hoje, existem mais de 3.600 emojis oficialmente reconhecidos. Já ouviu falar do paradoxo da escolha? Estudos mostram que, quanto mais opções temos, mais difícil é tomar uma decisão. Isso explica por que tantas pessoas ficam perdidas em plataformas de streaming com milhares de opções de filmes e séries. Aliás, falando em filmes, sabia que o som do rugido do T-Rex em Jurassic Park foi feito combinando o som de um filhote de elefante, um tigre e um jacaré? Um verdadeiro Frankenstein sonoro. Curiosamente, a moda também reflete muito do nosso comportamento. Por exemplo, o uso de calças jeans unissex só se popularizou nos anos 1960, graças à contracultura jovem da época. E sabe aquele meme que viraliza? Ele pode parecer apenas uma brincadeira, mas estudos mostram que memes são uma das formas mais rápidas de disseminar informações e humor pela internet. Outro detalhe interessante é que a música tem um impacto direto no cérebro humano. Algumas canções podem ativar áreas responsáveis por emoções e até melhorar o humor em minutos. E quando falamos de séries, então? A Netflix mudou completamente a forma como consumimos conteúdo ao introduzir o modelo de maratonar episódios. Antes, tínhamos que esperar uma semana pelo próximo capítulo. Curiosamente, algumas tendências sociais surgem sem querer. Por exemplo, a dança Harlem Shake ficou famosa porque alguém postou um vídeo no YouTube, e em poucas semanas ela estava em todos os lugares. Outra coisa incrível é que os videogames influenciam habilidades cognitivas. Pesquisas mostram que jogadores frequentes têm reflexos mais rápidos e maior capacidade de resolver problemas. E sabe aquela sensação de nostalgia ao assistir um filme antigo? Isso acontece porque nossa memória associa momentos específicos da vida às experiências vividas durante essas obras. Além disso, as redes sociais moldaram a forma como interagimos. Hoje, podemos conhecer pessoas do outro lado do mundo instantaneamente, algo impensável há poucas décadas. A comida é muito mais do que combustível para o corpo. Ela carrega histórias, tradições e até mistérios que atravessam gerações. Quer saber alguns desses segredos? Por exemplo, você sabia que o ketchup era originalmente feito com cogumelos? Sim, antes de usar tomates, essa receita incluía ingredientes fermentados como peixe ou cogumelos salgados. Outra curiosidade fascinante é que o chocolate foi criado pelos maias como bebida sagrada. Eles usavam cacau misturado com especiarias e até pimenta para preparar suas poções rituais. Já ouviu falar da pimenta mais ardida do mundo? A Carolina Reaper é tão picante que pode causar dor de cabeça e suor excessivo em algumas pessoas. Ela é capaz de derreter literalmente seu paladar. Aliás,
Falando em temperos, açafrão é uma das especiarias mais caras do mundo. Para produzir apenas 1 quilo, são necessárias cerca de 150 mil flores. Isso explica seu valor elevado. Curiosamente, o sorvete foi inventado na China há mais de 3.000 anos. Na época, neve e gelo eram misturados com frutas e mel para criar sobremesas refrescantes. E sabe aquele café gourmet que custa uma fortuna? Alguns tipos, como o Kopi Luwak, são feitos a partir de grãos digeridos por civetas, animais semelhantes a guaxinins. O processo dá um sabor único à bebida. Outro detalhe interessante é que o macarrão instantâneo foi criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial para combater a fome. Hoje, ele é um dos alimentos mais populares do planeta. E quando falamos de pizza? Então, originalmente, ela era a comida dos pobres na Itália. Feita com ingredientes simples como farinha, tomate e queijo, só ganhou status global séculos depois. Curiosamente, o hambúrguer tem origem turca, mas foi popularizado nos Estados Unidos. Os imigrantes trouxeram a ideia para o país, onde se transformou no ícone que conhecemos hoje. Outra coisa incrível é que o mel nunca estraga. Potes de mel encontrados em tumbas egípcias ainda estavam próprios para consumo após mais de 3.000 anos. Ele é praticamente eterno. E sabe aquela sensação de prazer ao comer algo gostoso? Isso acontece porque certos alimentos ativam os centros de recompensa do cérebro, liberando dopamina e nos fazendo sentir felizes. Além disso, a culinária japonesa é famosa por sua precisão. Um chefe leva em média 10 anos para dominar a arte de preparar sushi de forma perfeita. É uma verdadeira ciência. O mundo dos esportes é cheio de histórias incríveis que mostram como o ser humano pode superar desafios e alcançar o impossível. Quer saber alguns desses exemplos? Por exemplo, você sabia que o recorde mundial de corrida mais longa foi estabelecido por um ultramaratonista indiano? Ele correu 1.000 maratonas consecutivas em 1.000 dias. Sim, sem um único dia de descanso. Outra curiosidade fascinante é que o futebol, o esporte mais popular do mundo, surgiu na Inglaterra no século XIX. Mas antes disso, jogos parecidos eram praticados por povos antigos, como os chineses e maias. Já ouviu falar de Bob Pettit? Ele foi um jogador de basquete que revolucionou o esporte ao criar movimentos inovadores, como o rebond, apesar de ser considerado fisicamente frágil para os padrões da época. Aliás, falando em superação, a história de Vilma Rudolph é emblemática. Ela sofreu paralisia infantil e teve que usar muletas durante anos. Mesmo assim, tornou-se uma das maiores velocistas do mundo nos anos 1960. Curiosamente, o tênis mais rápido já registrado em um jogo oficial chegou a 263 km por hora. Esse recorde pertence ao jogador croata Ivo Karlovic, conhecido por seu saque poderoso. E sabe aquele momento emocionante em que um time vira um jogo improvável? Isso aconteceu no Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1980, quando a seleção dos Estados Unidos derrotou a favorita União Soviética. Foi chamado de milagre no gelo. Outro detalhe interessante é que o golfe tem uma tradição única. Os jogadores costumam gritar fore, para avisar outras pessoas quando uma bola está prestes a atingir alguém à distância. E quando falamos de esportes radicais, então? O surf começou há mais de 500 anos no Havaí como uma prática religiosa. Os nativos viam as ondas como uma forma de conectar-se aos deuses. Curiosamente, o boxeador Muhammad Ali era conhecido não apenas por sua força, mas também por sua inteligência. Ele conseguia prever em qual round ia nocautear seus adversários, e muitas vezes acertava. Outra coisa incrível é que o skate, hoje um esporte olímpico, começou como uma brincadeira de crianças nos anos 1950. Eles usavam rodas de patins presas a tábuas de madeira para imitar manobras de surf. E sabe aquela sensação de conquista ao bater um recorde pessoal? Estudos mostram que o esporte libera endorfina, conhecida como a droga da felicidade, o que explica por que tantas pessoas se apaixonam por atividades físicas. Além disso, o esporte é uma ferramenta poderosa para promover inclusão. Atletas paralímpicos, como o brasileiro Daniel Dias,
mostram que limitações físicas não são barreiras para o sucesso. Chegamos ao fim desta jornada repleta de curiosidades fascinantes, mas também cheia de reflexões sobre o mundo ao nosso redor. Ao longo dessas 10 sessões, exploramos desde fatos sobre a natureza e o corpo humano até histórias incríveis sobre esportes, cultura pop e gastronomia. Tudo isso prova que o mundo é muito mais surpreendente do que imaginamos. Lembra daquela curiosidade sobre o universo? Ele nos mostrou o quão pequenos somos em comparação com algo tão vasto e misterioso. Mas, ao mesmo tempo, aprendemos que nossa capacidade de entender esses mistérios é o que nos torna únicos. E quando falamos de superações humanas, histórias como a de Vilma Rudolph e Muhammad Ali provam que, com determinação, podemos superar qualquer obstáculo, seja na vida ou no esporte. Curiosamente, até coisas simples, como o ketchup ou o sorvete, têm histórias ricas por trás. Isso mostra que, se prestarmos atenção, até os detalhes cotidianos podem ser fonte de inspiração. Outro ponto importante é que a ciência e a tecnologia estão moldando o futuro de maneiras inimagináveis. Desde carros autônomos até edição genética, estamos vivendo uma era de transformações constantes. E sabe aquelas curiosidades históricas? Elas nos lembram que o passado pode ser tão surpreendente quanto o futuro. Impérios, guerras e descobertas moldaram o mundo em que vivemos hoje. Além disso, vimos como a comida une culturas e gera experiências compartilhadas. Do chocolate dos maias ao macarrão instantâneo japonês, cada prato tem uma história para contar. E quando falamos de esportes, percebemos que eles são muito mais do que competição. São uma forma de inclusão, superação e celebração do espírito humano. Agora, chegou a hora de você se perguntar: o que mais existe para descobrir? O mundo está cheio de segredos esperando para serem revelados. Basta ter curiosidade e disposição para explorar. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Quem sabe eles também não vão se surpreender com essas curiosidades. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Sempre trazemos conteúdos originais, criativos e cheios de informações que vão expandir sua visão sobre o mundo. Deixe seu comentário contando qual foi a curiosidade que mais te impressionou. Adoramos saber o que você achou e suas opiniões nos ajudam a criar roteiros ainda melhores. E se você tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, é só dizer. Queremos trazer exatamente o que você quer aprender e explorar. Clique no botão inscrever-se agora mesmo e faça parte dessa comunidade de curiosos que adoram descobrir novidades todos os dias. Não perca os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar explorando o mundo e desvendando seus segredos. Até a próxima!